Olá, pessoal. A nossa conversa de hoje vai ser nessa ideia de continuar falando um pouquinho mais de Estado, vai ser uma conversa sobre dois assuntos que a gente ouve bastante falar, mas que trazem muita confusão. É que eu vou tratar um pouquinho sobre formas de governo e sobre sistemas de governo. Então, eu vou começar pelas formas de governo. Quando a gente fala de formas de governo, na verdade, a gente tem uma tradição já da literatura, da teoria, dos autores que tratam sobre esse assunto, e essa tradição vem lá da Idade Antiga. Desde a Idade Antiga existem autores que falam sobre formas de governo. Então, eu vou fazer um apanhado geral, bem rapidamente, sobre essas formas de analisar as formas de governo, para daí a gente trabalhar um pouquinho mais sobre a atualidade, tá? Então, um primeiro autor, que é listado por tratar essas questões de formas de governo, é o Aristóteles, né, que é um filósofo bastante conhecido. Já falei dele um pouquinho antes, em algumas aulas anteriores. E o Aristóteles, já comentei sobre isso, né, mas só para revisar. O Aristóteles trabalha a questão das formas de governo, ele trabalha assim de uma maneira bastante peculiar. Ele fala das formas de governo que ele considera como formas puras, quer dizer, né, formas que funcionam bem. Quer dizer o que também? Funcionar bem. As formas que funcionam bem são as formas que funcionam para o bem do Estado. E ele trabalha com três formas de governo. Ele trabalha com monarquia, aristocracia e democracia. As três formas têm uma diferença aí de quantidade de pessoas que participam, né? Monarquia é o rei, aristocracia são os nobres, democracia, em geral, o povo. Mas as três são formas puras, portanto, as três trabalham para o bem do Estado. E daí o que acontece quando as pessoas que estão no governo não trabalham para o bem do Estado? Aí o Aristóteles chama essas formas de governo de formas degeneradas, né? E aí ele muda o nome para falar delas. E essas formas degeneradas são, né, seguindo essa mesma ordem da participação no governo: tirania, oligarquia e demagogia. Então, ele trabalha essas formas de governo, ele chama assim essas formas de governo quando as pessoas que estão no poder, elas trabalham para elas mesmas. Então, isso lá na Idade Antiga já é trabalhado por Aristóteles. Aí passou um tempo, nós já estamos na Idade Moderna, e aí aparece o Maquiavel. E o Maquiavel, ele inaugura uma forma nova de ver a ciência política. Também já comentei sobre o Maquiavel aqui, é bem interessante entender um pouquinho o que ele trabalha, mas especificamente falando de formas de governo, ele também tem um jeito peculiar de tratar. Ele fala de duas formas de governo, que ele chama uma de república, que é parecido com o que a gente considera como república, um governo mais popular, essas questões, e ele também chama uma de principado. Seria um pouco parecido com o que a gente pensa e visualiza da monarquia, mas é um pouco parecido, também tem bastante coisa diferente, é mais para daí marcar que é um governo mais restrito, né? Não tem participação popular. Vale a pena estudar um pouquinho mais o Maquiavel para lembrar dessas diferenças. Mas então, Maquiavel na Idade Moderna já fala isso. E depois aparece mais um autor, Montesquieu, que aí todo mundo também já conhece, já ouviu falar. Ele também trata de formas de governo, e aí ele trata de três formas de governo. Ele não separa como Aristóteles, puras, degeneradas, né? Mas ele faz alguns comentários sobre algumas que são mais interessantes e uma em especial que não é nada interessante. Ele vai falar de república também. Ele vai falar de monarquia, né, que é mais ou menos parecido com o que a gente visualiza hoje em dia. E uma terceira, que é essa que ele não recomenda, que não é nada interessante, ele chama de despotismo, né, que a gente poderia comparar com autoritarismo, essas coisas todas. Então, ele trabalha essas três formas de governo. Essa é uma breve passagem histórica, como os autores vêm falando das formas de governo nesse caminhar, né, desse pensamento político. E aí, quando a gente fala de hoje em dia, de atualidade, a gente trabalha com duas formas de governo. A gente trabalha com monarquia e com república. Claro que existem inúmeras diferenças, existem algumas subdivisões, mas existem características gerais de todas as monarquias e de todas as repúblicas. E são essas características gerais que eu vou falar. Então, para a gente conseguir organizar o pensamento,
Eu vou começar pela monarquia e depois passar para a república. Aí a gente encerra essa parte das formas de governo. Então, falando de monarquia, também tem uma transformação histórica. Com o passar do tempo, a monarquia veio se modificando. Ela surge numa versão absolutista. A monarquia surge como monarquia absoluta. O que significa isso? É quando o rei detém todo o poder. É ele que governa, é ele que faz a lei, é ele que julga, ele tem todo o poder. Com o passar do tempo, a monarquia também vai se modificando. E aí ela ganha uma versão chamada de monarquia constitucional. O que significa isso? A gente tem um rei, porque a monarquia a gente tem um rei, só que esse rei perde parte do seu poder, ou grande parte, se a gente for comparar com a monarquia da forma absolutista. Numa monarquia constitucional, o rei governa. Então, o rei governa, porém, ele não julga e ele nem faz a lei. O judiciário e o legislativo estão em outras mãos, e mais importante do que isso, ou em decorrência disso, o rei, numa monarquia constitucional, ele precisa governar a partir da Constituição, que está acima dele. A Constituição está acima do rei. E não é ele quem faz a Constituição, para ser uma monarquia verdadeiramente constitucional. Mas passando um pouquinho também do tempo, a monarquia ganhou uma versão parlamentar. E aí a monarquia numa versão parlamentar, o rei não governa mais. O rei tem poder, ele tem funções, mas uma delas não é a de governo. E aí eu só vou usar como exemplo uma situação que a gente conhece mais, mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais tarde, tá? Mas um exemplo de uma situação que a gente conhece mais é o caso da Inglaterra, que tem a rainha e tem um primeiro-ministro. Isso é monarquia parlamentar. A rainha não governa, mas ela detém poder, que faz parte desse conjunto de funções que exerce o rei, a rainha, como aí o país resolver chamar. Tá? Então, a monarquia vem se transformando com o passar do tempo. Mas a gente precisa lembrar e prestar atenção o que define uma monarquia como uma monarquia, o que define um governo como um governo monárquico. E aí a gente observa que existem 3 características fundamentais. Eu vou falar as palavrinhas para vocês, talvez as palavrinhas algumas delas a gente até reconheça, algumas nem tanto. Mas são 3 características, eu vou falando e vou explicando. A primeira se chama vitaliciedade. Então, monarquia, a gente lembra da figura do rei ou da rainha, tanto faz. Então, a gente lembra dessa figura. Essa figura detém vitaliciedade, um poder vitalício. Aí fica fácil a gente entender o que é. Um poder vitalício é que a pessoa vai ter esse poder de rei ou de rainha. E perceba que eu não estou falando poder de governar, porque pode ser monarquia parlamentar. Mas o rei ou a rainha detém o poder que tem, pode exercer esse poder que tem, até quando a pessoa conseguir exercê-lo, tiver saúde, tiver capacidade mental, até quando conseguir exercer. Não tem tempo para ser rei, para ser rainha, etc. É só a gente lembrar o caso clássico, de novo, da rainha da Inglaterra. Quanto tempo ela está lá? Várias décadas, Então, só para lembrar essa questão da vitaliciedade. A segunda é a hereditariedade. Difícil falar, fácil de entender, O que significa isso? Esse poder é passado pela família, tradicionalmente do pai ou da mãe para os seus filhos. Mas é claro que existiram situações no passado em que o rei não tinha filhos, aí vai para o irmão, vai para algum descendente de sangue, uma linhagem sanguínea, A hereditariedade fala disso, desse laço de sangue que aí compõe e aí promove a pessoa a esse posto. Então, não tem eleição para isso, Não existe eleição para rei. E, por fim, existe talvez a mais complicadinha de entender, mas também faz parte da monarquia, que se chama irresponsabilidade. O que significa isso? Em poucas palavras, de maneira simples e direta. O rei ou a rainha, isso é característica da monarquia, tá? O rei ou a rainha não são obrigados a dar, por exemplo, explicação sobre as suas ações. Podem fazer e ponto final.
tá? Então, isso é uma característica da monarquia também. É claro que a gente vai perceber que existem pessoas que gostam da monarquia, que não gostam. Eu não sei se nós, enquanto brasileiros, conseguimos julgar muito, apesar de que nós já tivemos monarquia. Se vocês se lembram bem, o começo do Estado brasileiro foi império. E império é monarquia. Tivemos também família real, essas coisas todas. Mas mesmo assim faz muito tempo. Eu não sei se nós temos a capacidade ou conhecimento suficiente para avaliar se monarquia é interessante ou não é. Claro que existem vários países no mundo que são e provavelmente vão ser para sempre, né? Que já faz parte da cultura, já faz parte do cidadão isso, lembrar que tem a rainha, né? Tem essas questões todas relacionadas a essa forma de governo. Mas existem comentários a favor, contra, é muito caro, pois é, né? A questão de opinião, aí fica para cada um, se é interessante ou não. Que é uma outra questão também que a gente pode pensar se seria interessante para o Brasil, né? Aí é uma outra discussão. Mas enfim, cada um também pode ter as suas conclusões. Muito bem, então monarquia, isso entendemos, né? São as 3 características principais. República. República, acredito que a gente conheça mais, né? Porque república faz parte do nosso cotidiano. Nós, enquanto brasileiros, moramos numa república federativa, né? Então a gente conhece mais. Só lembrando que república também tem uma transformação aí que acontece, também tem uma modificação, também tem tipos. Esses tipos coexistem hoje, né? A gente pode ter uma república presidencialista, que é a que a gente conhece mais, que é o nosso tipo, na maior parte da nossa história republicana. E também existe uma república parlamentarista. Também existe aí pelo mundo, mas eu não vou falar sobre isso agora, porque daqui a pouquinho eu vou falar sobre sistema de governo, tá? Mas só para a gente lembrar que também tem tipos de república por aí, tá? Vamos para as características fundamentais. A gente pode, sim, eu ia dizer que é uma brincadeira, mas não é uma brincadeira, é um exercício. A gente pode, como exercício, lembrar das características da monarquia e para a república colocar o inverso. Se vocês lembrarem o que eu falei agora de monarquia, a república é o inverso, né? Por exemplo, a primeira característica. Lá na monarquia eu falei que era vitaliciedade. Aqui é temporariedade. Aí quando a gente fala de república, a gente precisa lembrar da figura que representa a república, que é o presidente, tá? Vamos pensar nessa figura. Então, o presidente tem um cargo que é temporário. Sim. Quanto tempo? Depende, né? Depende da Constituição do país, depende se esse país permite uma reeleição ou não. Todas essas questões são questões definidas pela soberania do país, né? Que é um assunto que eu falei lá na semana passada, no outro vídeo. Então, depende muito, né? Mas existe uma limitação, né? Isso é característica de república, temporariedade. Tá? Aí lá, se a gente fala de monarquia, eu falei para vocês da hereditariedade. Aqui na república tem eletividade. Não é questão familiar. Não se passa esse cargo de presidente, esse poder de presidente de pai para filho, para família. Acontece uma eleição. É claro que pode, logicamente, talvez, coincidentemente, o filho também se candidatar, né? Mas o que acontece aqui é que há uma eleição. Então, é uma eleição, quer dizer que é uma escolha popular. Logicamente que a gente pode pensar, e aí juntar a história aqui nessa nossa conversa, e lembrar que quando eu falo eleição popular, não necessariamente eu estou falando de sufrágio universal, que todo mundo pode participar, que todo mundo pode escolher. Historicamente falando, a gente consegue perceber que em muitos países, esta participação, essa escolha, a escolha do presidente, por exemplo, há muito tempo tinha critérios bem específicos e bem rigorosos. Eu vou citar só o caso do Brasil, para vocês lembrarem. No Brasil, quando a gente fala de regras, né, eu vou sempre falar o ano da Constituição, né, para a gente lembrar onde estão as regras. Então, quando eu falo de república, as nossas primeiras regras estão na nossa primeira Constituição Republicana, que é de 1891. E lá tinha um critério bem explícito, e quando eu falo explícito é porque está escrito lá, né?
um critério bem explícito para essa escolha, que era ser alfabetizado. Claro, hoje em dia a gente pode dizer assim, mas quem não é, né? Quem não é alfabetizado? Não é bem verdade assim hoje em dia, a gente tem analfabetos no Brasil, mas imagine em 1891, né, que a gente tinha aí que poderiam participar dessa escolha em torno mais ou menos de uns 3% da população. Né? Então, esses critérios vão sendo definidos também pelas constituições. Né? E hoje em dia, é claro, se eu falo do século XXI, especialmente no mundo ocidental, eu estou falando de um sufrágio universal. Mas isso não foi sempre na nossa história política, nem brasileira, nem mundial. Tá? Como eu citei a Constituição, só vale a pena fazer esse reforço. Eu falo de vez em quando isso, que é muito interessante que a gente faça essa análise das nossas constituições, porque essas regras todas, elas já estão lá, estão presentes. E esses documentos estão disponíveis. As constituições brasileiras estão todas na internet. É só pesquisar, tá? Mas vamos para a terceira característica. Então, se lá na monarquia eu falei de irresponsabilidade, aqui é o contrário. Né? Então, aqui é responsabilidade. Quer dizer que sim, um presidente deve explicação, precisa se justificar. Isso é característica da república, ter responsabilidade. Tá? Para não polemizar, né, só mais para a gente lembrar de algumas questões, eu sei que vocês se lembram que o Brasil é república desde muito tempo, não desde sempre. Eu comentei antes que o Brasil teve um período monárquico, desde a independência, que é 1822, até o advento da República, que foi 1889, nós temos o nosso período monárquico. Aí de 1889 até hoje, nós temos um período, pelo menos teoricamente falando, ininterrupto de república. O que eu quero dizer com isso? De 1889 até hoje, nós sempre fomos oficialmente republicanos, né? República, sim, é a nossa forma de governo. Mas uma questão interessante para a gente pensar tem uma coisa que é ser teoricamente republicano, na escrita ali, no nome. Agora, uma outra coisa é sermos republicanos de fato, na prática. Então, tentem pensar comigo aqui. Vamos lembrar da nossa história. Vamos pegar aquelas 3 características que eu falei. Será que em toda a nossa história republicana houve o respeito à temporariedade? E eu estou falando especificamente da questão do presidente. Houve esse respeito desse prazo? Será que todos os presidentes saíram quando deveriam sair? Não. E eu vou lançar um desafio aqui, não vou falar qual que não cumpriu, especialmente um que eu me lembro, tá? Não vou falar. Pesquisem que vocês vão encontrar. Segunda característica, eletividade. Será que todos os nossos presidentes foram eleitos pelo povo? Olha, gente, aí eu vou estragar até a surpresa. Eu vou dizer para vocês que nem o primeiro foi. Tá? O nosso primeiro presidente republicano foi lá no comecinho da República, o Marechal Deodoro. Ele foi eleito? Não. Pelo povo? Não. Ah, mas veio o segundo. Foi eleito Floriano Peixoto? Não, tá? Vou parar por aqui, para a gente não ficar meio desanimado, né? Mas também não aconteceu isso sempre na nossa história republicana. A questão da responsabilidade. Sempre tivemos presidentes, todos eles, que vinham, se justificavam, se explicavam. Também não, né? Então, o que eu estou querendo apontar com isso nós somos, sim, formalmente, quer dizer, teoricamente republicanos, nós somos e fomos desde 1889. Será que na prática, sim? Será que na prática sempre fomos republicanos? É muito interessante conhecer essas características para saber se aconteceram de fato, se a gente gosta disso. Vou fazer um parênteses aqui para lembrar de um fato histórico brasileiro. Lá em 1993, deixa eu fazer a conta, sim, 93. Lá em 1993, talvez alguns se lembrem ou ouviram falar, houve um plebiscito aqui no Brasil
para a gente ratificar ou retificar a nossa forma e sistema de governo. E houve essa opção de a gente continuar a república ou voltar para a monarquia. E eu confesso para vocês que eu me lembro dessa época. Eu me lembro desse momento e eu me lembro das discussões. E o que eu me lembro dessa época é que muita gente não sabia sequer uma diferença. Ah, sabe que tem rei e tem presidente, mas o que significa isso? Quais são as diferenças? E com relação ao sistema de governo foi pior ainda, né, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, essas informações são importantes até para a gente saber conhecer, especialmente esse conhecimento é para saber como funciona ou como deveria funcionar a nossa república, né? Tá, então formas de governo deu, né? A gente consegue ter uma ideia por aqui. Claro que há vários textos que vocês podem pesquisar, os textos de teoria geral do Estado são muito bons, né? Geralmente são muito bons nessa explicação. Tem uma indicação também do livro que eu utilizei aqui, que é excelente. Sobre os sistemas de governo, deixa eu relembrar o que eu falei para vocês há alguns minutinhos. Quando eu comecei a falar das formas de governo, eu falei que tem toda uma tradição histórica do pensamento político, de discutir as formas de governo. Aí falei do Aristóteles, Maquiavel, Montesquieu, né? Quando a gente fala do sistema de governo, não tem essa tradição histórica de discussão prévia, de escritas, de elucubrações filosóficas sobre. Traduzindo para vocês, né? Os sistemas de governo, eles foram aplicações práticas. A gente vai fazer e vai ver o que vai acontecer, né? Então, assim é que surgiram os sistemas de governo. Os dois, né? Que eu vou falar dos dois, que são as duas raízes. Claro que tem umas subdivisões por aí pelo mundo, a partir do surgimento deles, mas eu vou falar das questões fundamentais, né? Do que eu estou falando? Presidencialismo e parlamentarismo. Então, foram aplicações práticas. Eu gosto de falar que foi assim meio que tentativa e erro, né? Vamos ver, vamos ajustar, não deu certo, vai para lá, né? E aí, por isso também não tem uma fórmula que seja seguida exatamente por todos os países, porque depende muito da sua cultura política, né? Mas as questões principais a gente consegue entender. Só para falar da origem desses dois, eu falei que foi uma criação prática, tentativa e erro. Quem é que fez, né? Quem é que fez isso pela primeira vez? O parlamentarismo. Acredito que as pessoas todas que fossem chutar iam acertar, né? O parlamentarismo, a gente já imagina um país símbolo do parlamentarismo, que é a Inglaterra, né? Foi lá realmente, tá? Só que para vocês verem como foi esse negócio de tentativa e erro, essa origem do parlamentarismo na Inglaterra vem desde o século XIII. O que é século XIII? É 1200 e pouco, século XIII. E aí vai, não vai, deu certo, não deu certo, voltou, mas conseguiu se estabelecer no século XVII, tá? Até muito veio em consequência aquela Revolução Gloriosa que eu já comentei, várias aulas atrás, lá do Locke, né? Quem quiser lembrar o que é a Revolução Gloriosa, é só ver de novo a aula do Locke, que eu falei lá. Então, nesse momento, a gente tem o estabelecimento do parlamentarismo na Inglaterra. Então, século XVII. E daí para o mundo, né? O presidencialismo é bem mais recente, né? Não tem esse longo desenvolvimento a partir de vários séculos. Foi uma tentativa também, naquela ideia de tentativa e erro, mas aconteceu mais para cá, mais pertinho da gente, lá nos Estados Unidos, na independência, né? E na independência vocês já sabem que é século XVIII. Então, no século XVIII, tem a primeira experiência presidencialista no mundo. E aí daí também se espalhou, inclusive veio para cá, né? Inclusive aqui para o Brasil, tá? Século XVIII é 1700 lá vai, né? Também a partir da independência americana, da Constituição americana, essas coisas todas. Então, falando agora mais especificamente, também vou separar a minha fala para a gente conseguir visualizar melhor, né? Então, vou separar, vou começar de parlamentarismo, que é o que a gente ouve muito falar, mas talvez nem tanto entenda como é que ele funciona. E aí eu vou encerrar com o presidencialismo, que a gente entende mais, tá? Então, o parlamentarismo, aliás, até para entender os dois sistemas de governo, a gente precisa lembrar de duas funções que existem no governo. Vocês devem ter ouvido falar já de um tal de chefe de Estado e um tal de chefe de governo, né? Então, são essas duas funções
E a partir delas que a gente consegue diferenciar o presidencialismo do parlamentarismo. Então, pensando no parlamentarismo. Num sistema parlamentarista, o chefe de Estado e o chefe de governo são duas pessoas diferentes, tá? São duas funções exercidas por duas pessoas diferentes. Mas o que significa isso? Ser chefe de Estado ou ser chefe de governo? Ser chefe de governo é mais fácil, né? Vamos começar por aqui. Ser chefe de governo é quem governa, né? É quem governa o país. Então, essa função de governar cabe ao chefe de governo. O chefe de Estado também tem função, que a gente pode pensar de várias maneiras. É aquela pessoa que representa a nação, que presta atenção às necessidades do povo, que representa o seu Estado fora. Então, se tem uma reunião internacional, um acordo, tratado, é o chefe de Estado que vai, tá? Então, o chefe de Estado exerce várias funções, só ilustrei com duas para vocês, para a gente conseguir visualizar, mas que são duas funções bem importantes. Vai para fora para assinar acordo, para conseguir dinheiro, essas coisas, e presta atenção ao sentimento, ao clamor popular, né, essas coisas todas. Então, bem importante. Voltando ao que eu falei, então, no parlamentarismo, essas duas funções são exercidas por duas pessoas diferentes. Ah, já sei, né? A Inglaterra é assim. A Inglaterra é um exemplo de monarquia parlamentarista. Então, o chefe de Estado numa monarquia é o rei ou a rainha. O chefe de governo, aí depende do nome que o país dá. Então, vou usar o exemplo da Inglaterra, que é o primeiro-ministro. Então, o chefe de governo é o primeiro-ministro e, na Inglaterra, o chefe de Estado é a rainha. Mas só lembrem que pode ter república parlamentarista. Vamos usar a Alemanha como exemplo, né? Então, a Alemanha tem a chefe de Estado, o chefe de Estado representa o Estado, a nação, que é o presidente, e chefe de governo, quem está lá governando todo dia e tal, que na Alemanha eles chamam de chanceler, né? Que seria lá a Angela Merkel agora que a gente conhece, tá? Então, só lembrem disso, né? Chefe de Estado, chefe de governo pode ter, tanto na monarquia quanto na república, mas o importante é que sejam duas pessoas diferentes exercendo essas funções, tá? Agora, as características principais. Vamos pensar no chefe de governo, tá? Vamos focar a nossa atenção em quem governa, no chefe de governo. Tem duas questões importantes no parlamentarismo. Uma, que até às vezes a mídia atrapalha um pouco a gente, porque fala um pouquinho de maneira equivocada. Talvez vocês tenham ouvido falar já de eleição para primeiro-ministro. Não existe, tá? Eleição para primeiro-ministro. Porque o primeiro-ministro sai da maioria do parlamento. Então, o que existe é a eleição para o parlamento. Deixa eu usar um exemplo mais fácil para a gente visualizar aqui no Brasil, tá? Vamos imaginar que o Brasil fosse um país parlamentarista. Então, quem é que vai ser nosso primeiro-ministro, nosso chefe de governo? A gente vota no Congresso Nacional, tá? A gente vota no Congresso Nacional e aí a gente vê qual foi a maioria do partido lá. Qual é o partido que tem maioria? Ah, é o partido A. Então, o chefe de governo vai ser aquele fulano que o partido A já apresentou. Se a maioria for o partido B, então o fulano é aquele que o partido B já apresentou, tá? Então, é uma eleição para chefe de governo que a gente chama de indireta, que a gente vota num lugar e daí a gente ganha de brinde, como eu falo, né? A gente ganha de brinde um primeiro-ministro, tá? Então, é assim, se eu quero, digamos que o partido A faça propaganda da Maria como primeira-ministra e o partido B faça propaganda do José como primeiro-ministro. Eu quero que a Maria ganhe. Então, eu tenho que votar no Congresso Nacional em todas as pessoas do partido A, né, para daí a Maria ganhar, tá? É um pouquinho complexo isso, mas se vocês conseguirem pesquisar, ler um pouquinho o texto, né, e pensando nesses exemplos, começa a ficar mais fácil. Fica difícil se a gente tenta ainda colocar na nossa cabeça esse negócio de eleição de primeiro-ministro. Não tem, tá? Elege o legislativo que daí sai o primeiro-ministro. Mas tem outra coisa que a gente também não consegue entender muito bem. Porque esse primeiro-ministro, quando assumir, ele não tem tempo de mandato definido. Como assim? Tem várias questões que podem acontecer num parlamentarismo, né? E a gente às vezes vê no noticiário,
primeiro-ministro de tal país renuncia, cai, né? Há, às vezes, uma troca mais fácil, porque aí é a característica central do parlamentarismo, depende muito da participação, da vigilância e da pressão popular. Como é que funcionaria, assim, o mandato, né? Se é que a gente pode chamar assim. Para o primeiro-ministro não tem, né? Não tem eleição, não tem mandato. Mas vocês lembram que eu falei no exemplo que a gente vota, vou voltar ao nosso exemplo, né? A gente vota no Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem mandato, tem definido. Digamos, vamos pensar, 4 em 4 anos, tem eleição para o Congresso Nacional, tá? O que acontece se nós, enquanto cidadãos, nós já estamos, tá lá o partido A que ganhou no Congresso e a Maria, a nossa primeira-ministra. A gente gostou do governo da Maria, a gente quer que ela continue. O que eu posso fazer? Votar na próxima eleição no partido A, de novo, em candidatos do partido A, porque o partido A vai ser maioria e ela continua, tá? E aí a Maria pode ser primeira-ministra por 4, 8, 12, 16 anos, conforme a gente continue votando no partido dela para o legislativo. Outro caso, odiamos a Maria. Aqui tem mais ferramentas, tá? Mas eu vou continuar nesse exemplo para a gente entender a lógica. Odiamos a Maria, na próxima eleição para o Congresso eu posso votar em qualquer um do partido B, porque vai ser maioria, tem que trocar. Ela sai, tá? Tem esse mecanismo. Tem um mecanismo de pressão popular. As pessoas se manifestam e eu acredito que até uns anos atrás a gente tinha dificuldade em entender como é que o povo se manifesta. O que é isso, manifestação popular? Como é que o povo fala? Aí de alguns anos para cá a gente conseguiu perceber nas ruas. A gente conseguiu ver até no Brasil, né? Nas ruas tem manifestação popular. Então, digamos que a gente esteja em 2 meses de governo e a Maria só fez besteira, só fez bobagem, tá acabando com o país. A gente vai às ruas e se manifesta. E daí ela pode renunciar. Ela renuncia porque ela percebe essa desaprovação popular, porque não quer prejudicar o partido dela na próxima eleição. Então, tem vários outros mecanismos que podem funcionar num parlamentarismo, só que depende muito da vigilância e da participação popular. Tem o voto de desconfiança que o parlamento pode dar para o primeiro-ministro. Olha, te cuida aí, hein? Te cuida aí que a partir desse aviso o teu final tá perto. Mas todos esses mecanismos só funcionam com muita vigilância e participação popular. Então, voltando às questões principais, o que é interessante perceber no parlamentarismo são esses 3 pontos. 1, chefe de Estado e chefe de governo são pessoas diferentes. 2, não tem eleição direta para chefe de governo, ele vem a partir dessa eleição do legislativo. E 3, por conta disso também, não tem mandato definido. Pode ser um mandato do chefe de governo, né? Pode ser um mandato de 12 anos ou de 2 meses. Depende muito dessa participação popular. Um pouquinho complicadinho para a gente visualizar isso é um pouco complicado porque a gente não está muito acostumado com parlamentarismo, né? Tem países que têm tradição de séculos. Lembra da Inglaterra? Há quanto tempo eles são parlamentaristas? Desde o século XVII. Então, para quem está acostumado, fica um pouquinho mais fácil. Muito bem. Então, vamos para o presidencialismo, né, que é o segundo sistema de governo que a gente conhece mais. No presidencialismo, também é um pouquinho o contrário de tudo que eu falei do parlamentarismo. Em primeiro lugar, no presidencialismo, chefe de Estado e chefe de governo são a mesma pessoa, que é o presidente. O presidente, ao mesmo tempo, é aquela pessoa, ou o presidente ou a presidente, né? É a pessoa que governa, que é a questão do chefe de governo, é a pessoa que representa seu país fora, que é o chefe de Estado, que presta atenção aos anseios da sociedade, que é o chefe de Estado, né? Ao mesmo tempo, exerce essas 2 funções, tá? Então, essa é a primeira diferença. A diferença clássica entre parlamentarismo e presidencialismo, se eu puder mencionar uma, não é que uma tem presidente e outra tem parlamento. É que no parlamentarismo, chefe de Estado e chefe de governo são pessoas diferentes, e no presidencialismo é a mesma pessoa, tá?
Então, diferença 1. Diferença 2, né? O chefe de governo, que é o presidente da República, é escolhido pelo povo, né? Então, tem essa característica. Enquanto lá no parlamentarismo é aquela questão indireta, a gente vota no Congresso e ganha de brinde o chefe de governo, no presidencialismo a gente escolhe o chefe de governo. É esse. Só que se vocês prestarem atenção, eu não quero, assim, digamos, influenciar o pensamento de vocês, tá? Mas se vocês prestarem atenção, aqui tem um porém. Porque lá no parlamentarismo, como o chefe de governo é obrigatoriamente do partido da maioria do legislativo, as coisas combinam melhor, né? O que acontece num país presidencialista, como o nosso, por exemplo? Pode ter o presidente, que é o chefe de governo de um partido, e o legislativo de outro, né? Se isso é bom ou ruim, então não vou falar para não influenciar vocês. Vocês pensem nesse assunto, tá? Mas como é escolha direta, pode ter o legislativo uma coisa e o executivo outra, né? Essa é uma característica. Também, uma característica, o chefe de governo, que é o presidente no presidencialismo, tem um mandato definido. A gente sabe, pelo menos, não vamos pensar em casos específicos brasileiros, né? Vamos pensar na regra geral. Na Constituição diz, né, que começa um governo num ano, termina em outro. Tem mandato aí de 4 anos. Tem reeleição? Não tem? Ou de 5 anos, né? A Constituição é que vai dizer. Mas o fato é que o prazo é determinado, né? Isso é característica de presidencialismo, não de parlamentarismo. E também tem a questão que o presidente, aí para não ficar também tão separado, como ele pode estar bem longe do legislativo, o presidente tem um mecanismo de interferência aqui, que é o poder de veto, né? Então, existe isso no presidencialismo. Até para tentar aproximar aqui, né, do parlamento, tem o poder de veto. Eu sei que quando a gente fala as características fica meio, né, complicado, porque é muita coisa, mas é importante que a gente saiba, e eu vou voltar àquela minha fala quando eu mencionei as formas de governo. Lá em 93, por exemplo, houve um plebiscito no Brasil, em que as pessoas foram votar, imaginem assim essa eleição, tá? As pessoas foram votar lá na urna, e não era eletrônico ainda, era aquela papelzinho que a gente fazia um xizinho, né? Foram votar na urna para decidir a forma de governo e o sistema de governo que existiria a partir daí no Brasil. Por isso que eu falei de ratificar ou retificar. É para continuar ou mudar, né? E aí eu me lembro que a grande dúvida, eu tô falando para vocês que é da minha memória daquela época, de 93. Eu me lembro que a grande dúvida, e era minha também, em 93, não era tanto monarquia com república, porque a gente consegue perceber algumas características fundamentais mesmo sem estudar o assunto. É monarquia e república, alguma coisa a gente pega. Agora, a grande dúvida era sobre o presidencialismo e o parlamentarismo, que as pessoas teriam de escolher e não sabiam lá muito bem a diferença. E aí, para resolver isso, tinha horário eleitoral gratuito sobre. E eu assistia, né? E eu confesso para vocês que não explicava muita coisa, porque era meio o estilo que a gente tem hoje em dia. Em vez de eu falar de mim, eu falo mal do outro, né? Então, é um pouquinho essa era a conversa que existia na época. Então, houve, assim, uma grande dúvida na hora de escolher. E aí, claro, né, ficou como república presidencialista. A gente pode até imaginar, né, só fazendo aqui um parênteses, a gente pode até imaginar que a monarquia entrou lá por uma bobagem. Mas para que botar monarquia, né, se o Brasil é uma república? Mas a gente tinha, e ainda tem, né, a gente tinha um movimento monarquista muito forte no Brasil, e até esse movimento monarquista fez barulho para a gente voltar à monarquia aqui no Brasil, né? E aí também isso demonstra uma falta de conhecimento, porque as pessoas ficavam se perguntando: tá, mas quem é que vai ser o imperador ou o rei do Brasil? Ué, tem que buscar a família real, né? Lembrem lá da característica: monarquia é hereditariedade. Tem que buscar a linhagem lá dos Orleans e Bragança para ver quem é que estaria no trono dessa vez, né? Não tem eleição para rei, tá? Até essa parte, que é uma parte muito simples, a gente percebe que a falta de conhecimento trouxe problema de entendimento, né? Mas a grande polêmica, claro, que era parlamentarismo e presidencialismo. Até porque,
se vocês se lembram, a gente estava saindo da formulação de uma nova Constituição e teve esse debate muito forte na Constituinte, né, do Brasil ser um país parlamentarista, tá? Então é importante a gente perceber essas características para entender a nossa forma e sistema de governo e talvez também, vai que daqui para frente tenha uma outra oportunidade de escolha, não nessa Constituição, mas talvez uma próxima, se ela existir, e é interessante que as pessoas fiquem bem informadas. Só para fechar uma curiosidade, quando eu falei das formas de governo, eu lembrei para vocês que o Brasil já foi as duas, né? Nós já fomos monarquia, lá no Império, lá com Dom Pedro I e Dom Pedro II, e somos república atualmente. Quando eu falo de sistemas de governo, a fala é a mesma. Nós já tivemos os dois também, tá? Somos presidencialistas, hoje em dia, logicamente, é o que a gente reconhece, presidencialismo, mas já tivemos também duas experiências parlamentaristas. E eu vou só demonstrar para vocês os períodos. Então, quem quiser ler sobre, pesquisar um pouco mais, fique à vontade. Primeira experiência parlamentarista foi na época da monarquia ainda, com o Dom Pedro II, tá? Nós aí no reinado do Dom Pedro II, nós tivemos essa experiência de monarquia parlamentarista. Até porque, curiosidade, o Dom Pedro II era muito fã do governo inglês, né? Daí de lá buscou inspiração. E na República, nós também tivemos uma curta experiência parlamentarista, mas ela existiu, não tanto por anseio popular, mas por uma situação política na época complicada. A República Parlamentarista foi imposta quando o presidente João Goulart assumiu. É que tem toda uma confusão histórica aí, foi nas vésperas do governo militar, então também é uma história meio longa para a gente começar agora. Mas eu sugiro a pesquisa, né? Se vocês quiserem se inteirar por que houve república parlamentarista, foi na época do presidente João Goulart. Inclusive, houve uma emenda à Constituição da época contendo essa previsão. Não durou muito tempo e também a República Democrática ali estava no começo do fim, né? A República Democrática, nossa democracia também não durou mais muito tempo. Logo em seguida veio o governo militar. Mas não é assunto para hoje, né? O nosso assunto hoje é forma e sistema de governo. República e monarquia, forma, sistema presidencialismo e parlamentarismo. Como a intenção é essa, então já resolvi, né? Assunto resolvido. E aí, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais esses aspectos históricos, vale a pena, tá? Então era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigada pela atenção e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau!